Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira depois das cinzas, para juntos meditarmos a palavra de Deus, hoje que nós somos chamados a ler o evangelista São Mateus no capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nos encontramos na sexta-feira, primeira sexta-feira após a quarta-feira de cinzas. E esse tempo da quaresma, ele nos faz um convite para que possamos viver o jejum e a abstinência. Jejum como prática de penitência, abstinência também como prática de penitência, onde nós reconhecemos a nossa condição de pecadores e fazemos a penitência para que através da mortificação do nosso corpo possamos dominar ainda mais os nossos impulsos, principalmente aqueles impulsos que nos levam e que nos distanciam de Deus. Hoje, então, vemos Jesus que fala sobre a prática do jejum, porque vemos os discípulos de João que se aproximam de Jesus e perguntam: mas por que os teus discípulos não jejuam? E Jesus diz que virá o tempo em que eles jejuarão quando o noivo for tirado do meio deles. É o tempo que nós estamos vivendo. Neste tempo, devemos procurar viver constantemente a prática da abstinência, a prática do jejum, como práticas de crescimento pessoal nesse processo de conversão que somos chamados a trilhar, iluminados pela Palavra de Deus, iluminados também pelo Evangelho. Principalmente nesse tempo quaresmal em que nós somos convidados a refletir pela campanha da fraternidade sobre a amizade social. É um tema que foi visto em que nós devemos viver a conversão, em que é necessário que nós nos convertamos porque devemos passar de uma mentalidade de inimizade para uma mentalidade de amizade. Ou seja, recordarmos que os outros não são nossos inimigos, mas como diz o próprio lema da campanha da fraternidade deste ano, nós somos todos irmãos, porque filhos do mesmo Pai. E assim, então, diante desse propósito de conversão, nós somos chamados também a cumprir estas práticas penitenciais, principalmente a prática do jejum, a prática da abstinência, como mortificação e domínio do nosso próprio corpo. Que possamos, iluminados pela Palavra de Deus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, então, praticar dia a dia o jejum, como nos ensina Jesus Cristo. Não o jejum unicamente para sermos vistos pelos outros, mas o jejum como prática interior, como prática íntima de cada um de nós, para simbolizar este coração que está disposto verdadeiramente a seguir o Senhor. Que possamos então nesta quaresma procurar a conversão, principalmente a conversão como busca desta amizade social, praticarmos o jejum, praticarmos a abstinência, na certeza de que ainda que o noivo hoje não se faça presente conosco, nós somos convidados nesta vida a seguir Jesus Cristo, para que possamos então com Ele habitar e estar então contemplando face a face Jesus Cristo, que é o noivo que está junto do Pai e que nos convida para que também nós possamos ir com Ele para junto do mesmo Pai. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, acompanhai com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que possamos realizar com sinceridade de coração o que corporalmente praticamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.